Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida e nos leva sempre a uma só direção. Aonde? A eternidade. O caminho é difícil, não é verdade? Passamos como Jesus nos pede, carregando a nossa cruz, porque são esses os dignos de seguir Jesus. Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Aleluia! Salmo 46, verso 2. E hoje no Evangelho de João, capítulo 17, verso 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Nós vamos ver o sentido da continuidade desta oração sacerdotal de Jesus, que ele reza pela unidade. Ele rezou ontem pela sua glorificação e para que nós também fôssemos glorificados nele, assim como ele era glorificado no Pai. É a missão do evangelizador alertar contra os lobos ferozes e as doutrinas perversas que ameaçam a caminhada da comunidade. Esta Eucaristia nos anime a sermos cumpridores do Evangelho de Cristo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28 a 38. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e à mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes a partir de vosso templo que está em Jerusalém, para que vós venham os reis e vos ofertem seus presentes. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhes salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus, dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus e exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel, eis sua glória e sua grande majestade. Em seu templo, ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Reze comigo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 17, verso 11 a 19. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. João 17, verso 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Jesus dizendo para nós isso. Eles não são do mundo. E devemos nos perguntar: eu fiz uma opção somente por Jesus? Ou sou daqueles que
sendo cristãos, assuma aquele meio termo, ora do mundo, ora de Jesus. Jesus vai dizer em seguida, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Jesus ergueu os olhos aos céus, João 17, verso 11, e vai rezar ao Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus é glorificado na unidade. Ontem ele rezou pela sua glorificação e mostrou que a glória dele consistia na unidade dele com o Pai, assim como a glória dele permaneceria quando a nossa unidade também permanecesse. Hoje ele esclarece isso de uma forma especial para nós. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. João 17, 16. Nós não somos do mundo. O que quer dizer Cristo com isso? Paulo lhe vai explicar na leitura hoje dos Atos dos Apóstolos. Mas vamos levar adiante a mensagem de Jesus com essa sintonia com o Mestre de não pertencermos ao mundo? O mundo, como nós já falamos ontem, que nos oferecerá alegrias externas, nos oferecerá os deuses em forma de dinheiro, em forma de ouro, de prata, mas Jesus quer nos consagrar na verdade e a sua palavra é a verdade. Vamos nos consagrar nessa palavra. Jesus rezou por esse momento especial e pediu que nós fôssemos guardados nessa verdade. Nós não seremos tirados do mundo, como Jesus diz, mas ele pede que o Pai nos guarde do maligno. O maligno é esse que vem justamente opondo-se ao Evangelho, aos valores do Evangelho, propor-nos os antivalores do Evangelho. Enquanto o Evangelho nos propagou o amor, a misericórdia, a paz, nos propagou uma vida em fraternidade e comunidade, onde não haja necessitados, os contravalores do Evangelho vêm nos propor o quê? Vêm nos propor que uns tenham mais e outros menos. Depois de rezar ao Pai pela própria glorificação, Jesus reza pelos seus discípulos, pede para eles permanecerem na unidade. A exemplo da união dele com o Pai, é missão nossa, é missão do evangelizador estar nessa unidade. Aquele que se dispersa com os lobos. Aquele que permanece unido, unido como as ovelhas permanece unido no aprisco ao bom pastor. Paulo lhe vai alertar contra os lobos ferozes e as doutrinas perversas que ameaçam a caminhada da comunidade. E somos convidados, com Paulo, a termos cuidado, a também evangelizar nessa forma de que Paulo também vai falar aos anciãos de Éfeso, em Atos 20, 28, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas para pastorear a igreja de Deus. Essa é a missão que Cristo nos deu. Vamos cooperar com a igreja, nos unindo a Cristo, nos unindo ao sangue de Cristo, porque Deus enviou seu Filho, como Paulo vai dizer, que adquiriu justamente essa igreja a preço do seu sangue. É muito valioso quando se dá o seu sangue em troca de algo. Jesus deu o seu sangue por essa unidade, por essa igreja. Em Atos 20, 29, Paulo vai dizer, eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Muitas doutrinas estão aí a arrastar discípulos atrás de si, com esse meio de enganar.
de comercializar o nome de Jesus, dizendo: aqui está a solução, venham para cá. Temos que ter cuidado. Por isso, como o próprio Paulo vai dizer, no versículo 31, estai sempre atentos, lembrai-vos que durante 3 anos e dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Quando nós nos afastamos da Eucaristia, o que vem depois? Virão os lobos para nos arrastar da doutrina. E quantos já foram arrastados da doutrina por se afastarem da Eucaristia? Agora entregue-vos a Deus, diz Paulo, e a mensagem da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados, como o próprio Cristo vai falar, santificados na verdade, santificados na palavra. Nós somos santificados na palavra. E Paulo entendeu o Evangelho quando ele vai dizer no versículo 33, não cobicei prata, ouro ou veste de ninguém. Nós entenderemos o Evangelho a partir daí, a partir de Atos 20, 33, e se completa no versículo 34, quando Paulo vai dizer: vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Jesus pede que sejamos preservados das artimanhas do maligno, e as artimanhas do maligno partem daí. Eu sempre digo aqui e vou perguntar novamente: qual foi a única idolatria que Jesus condenou no Evangelho? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Então, aquele que seguir a doutrina dos perversos vai com esse intuito de tirar e arrecadar dinheiro, como Judas, que inclusive Jesus Cristo vai citar no Evangelho quando ele vai dizer que eles estavam guardados, na verdade, com exceção de um que o haveria de trair para se cumprir as Escrituras. E quantos estão se juntando a Judas, buscando aproximar-se de Jesus por causa do dinheiro? Vamos continuar nossa missão, como a missão de Paulo, como a missão de Paulo, que deu testemunho de si, mostrando-se que ele não estava seguindo Cristo por interesse. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Essa frase, com certeza, muitos santos abraçaram com alegria, porque os santos que nós veneramos como exemplos para seguir a Cristo, como o próprio Paulo nós veneramos, eles tiveram essa frase aí engajada na sua missão. Dar com alegria, sem buscar receber, porque há mais alegria em dar do que em receber. E tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. A oração, o espírito da oração. Cristo elevou os olhos aos céus e rezou. Paulo ajoelhou-se com a comunidade e rezou. A comunidade viva é a comunidade orante. A comunidade que vive o Evangelho é a comunidade orante. A comunidade que se protege na palavra é a comunidade orante, porque ela ora com a palavra também. Todos depois choraram em prantos, lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, porque ele iria se ausentar e porque ele disse na leitura de ontem, eles não o veriam mais, não veriam mais o seu rosto, porque ele iria para Jerusalém e com certeza Paulo sabia que iria ser preso, como foi preso. Mesmo com a ausência de Jesus, a comunidade é convidada a manter-se unida, como a comunidade de Paulo, que mesmo na ausência de Paulo, permaneceu-se unida, com tudo que Paulo advertiu, cuidado com os maus pastores.
Com Jesus formaremos a unidade, com os maus pastores nós nos dispersaremos. Deus, Ele quer que nós, assim, assumamos a nossa missão. Apesar da cruz, apesar das dificuldades, apesar dos sofrimentos que nós passamos, de sermos muitas vezes rejeitados, de sermos caluniados pelo mundo, mas a alegria que nos marca, que marca a vida do cristão, é vivenciarmos o Evangelho assim como Paulo diz. Há mais alegria em dar do que em receber. No meio desse mundo perverso, teremos provações, seremos talvez confundidos no meio das doutrinas perversas, porém somos enviados para este mundo. É para esse mundo de Paulo, para esse mundo nosso, que Jesus nos deu, que devemos buscar nos santificar em Jesus, se consagrar em Deus, afastando-nos de tudo aquilo que corrompe, aquilo que Paulo citou, as más doutrinas, as doutrinas perversas, do maligno que está aí para enganar. Vossa palavra é verdade, santificai-nos da verdade. E eu estou com a verdade? Ou estou seguindo falsas doutrinas? Santifico-me na verdade ou me afasto, hora ou outra, para o caminho da mentira? Ó Jesus, em forma de testamento espiritual, fazes importantes pedidos ao Pai em favor dos teus discípulos. Que o Pai conserve dentro deles a tua alegria. Que não os tire do mundo, porque eles não são do mundo. E que pelo Espírito os consagre para a missão de implantar o reino de Deus. Amém. Amém e amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. E amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia e continuar com a Bíblia aberta, porque as laudes é a oração da Bíblia aberta. Vamos rezar, portanto, aqui as laudes conosco todos os dias e fazer esse minuto importante com Deus, com a Bíblia aberta, rezando os salmos, salmos selecionados, hinos selecionados, cânticos selecionados. Isso é laudes, é louvor, é gratidão, é bendizer a Deus. São preces também que nós vamos fazer junto com a igreja toda, do mundo inteiro, porque são preces únicas, universal. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários e suas intenções aqui embaixo, que eu vou rezar um rosário para você, por você e sua família, seus queridos também. E também deixe, se você é a primeira vez, sua cidade para nós sabermos de que cidade você mora. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.